Há alguns anos atrás, falar de espiritualidade era um hobby para as pessoas que haviam cumprido todas as suas tarefas. E então, ao final de um dia, elas se permitiam reservar um tempo para falar de espiritualidade. Hoje, espiritualidade é uma questão de saúde pública, porque a cada 4 segundos uma pessoa se suicida. Tornou-se uma premência, tornou-se um fator prioritário, porque a espiritualidade confere sentido às nossas vidas, propósito, valor. O que é intangível, por mais paradoxal que pareça, é o que possui maior valor. Por isso André Luiz abre a sua série. André Luiz é o espírito que editou uma série de livros ao médium Francisco Cândido Xavier, falando-nos da vida espiritual. Mesmo depois do gigantesco trabalho de Kardec, as pessoas ainda imaginam espíritos como se fosse uma nuvem, uma fumaça, uma penumbra. Imaginam o mundo espiritual como uma coisa fantástica, que não possui nenhuma conexão com a nossa vida. Mas, se pensarmos um pouco mais, onde há um espírito humano, onde há alguém sentindo e pensando, há de haver algo em comum com o que nós fazemos aqui. Porque os seres humanos necessitam aproximar-se uns dos outros. Os seres humanos necessitam de proteção. Eles necessitam se organizar através de instituições. Os seres humanos têm sede de propósito, de sonho, de realizar alguma coisa. Onde há criaturas que pensam e sentem, elas irão construir coisas que são universais. Então vem André Luiz e nos diz: a vida não cessa, e a morte é o jogo escuro das ilusões. E a primeira ilusão que nós temos é de que a morte põe fim a tudo. Essa é a primeira ilusão. A vida não cessa. Quem se deu ao trabalho de refletir sobre a doutrina espírita e sobre essa série do mundo espiritual, vai perceber a amplitude desse dom que Deus nos deu. Nós passamos pelo berço e passamos pelo túmulo, mas nunca saímos da vida. Quem morre é o corpo. A primeira ilusão que a morte mata é a ilusão de que nós morremos. Portanto, eu me recordo aqui do professor de Filosofia e Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, chamado Rubens Romanelli. Foi um grande escritor, um grande lexicógrafo, autor de uma obra extraordinária espírita, chamada O Primado do Espírito. E quando uma repórter perguntou a ele qual tinha sido o fato mais marcante da sua vida, e ele respondeu assim: foi quando a imortalidade se fez patente diante dos meus olhos. Ele se referia a uma reunião de materialização em que ele presenciou na cidade de Pedro Leopoldo, ao lado de Francisco Cândido Xavier e Peixotim. Há 2 anos atrás eu também tive uma oportunidade, não posso ficar revelando aqui onde foi, de presenciar uma reunião de materialização e poder experimentar essa sensação indizível de ver e tocar um espírito materializado. Isso
colocou toda a minha vida numa perspectiva que nenhum livro é capaz de fazer. Porque nos dá a absoluta certeza da imortalidade da alma. E o que essa responsabilidade nos traz? Uma vontade de viver melhor aqui na terra. Porque essa é a segunda ilusão que a morte mata. A ilusão de que depois da morte eu vou encontrar algo absolutamente diferente do que eu vivo aqui. Mas não é assim. A morte não é nenhum mago com uma varinha mágica que transforma as pessoas pelo simples fato de elas terem morrido. Alguém que durante toda a sua vida tenha utilizado todos os seus potenciais para prejudicar os outros, morre e continua prejudicando os outros. Alguém que tenha dedicado a sua vida, o seu tempo e o seu talento para ajudar as pessoas, para minimizar as desigualdades sociais, como advertiu o governador, tão logo saia do corpo pela morte, tem vontade de continuar no seu ideal de diminuir a desigualdade e de ajudar as pessoas. A morte nos muda de plano, mas não muda a nossa essência. Quem muda a nossa essência é a renovação espiritual. E renovação espiritual nós nascemos para fazê-la aqui. Aqui. Portanto, com essas reflexões nós caminhamos para o terceiro ponto, o terceiro elemento que a morte mata. A morte mata a ilusão de que o tempo transcorre em vão. Nós lidamos com o tempo como se fossem crianças diante de um recurso. A gente acha que o tempo é inesgotável. Num certo sentido ele é, porque somos eternos. Mas a oportunidade não. As oportunidades são únicas. Portanto, a pessoa que verdadeiramente entendeu a espiritualidade, ele dá valor a cada segundo. A cada segundo. Esse momento aqui agora, que para mim está ótimo, porque eu vim aqui para buscar calor mesmo, é um momento único que não vai se repetir. Nessa configuração aqui não vai se repetir nunca mais. Pode mudar, voltar o padrão. Como diz o ditado chinês. Nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera.